Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aprofundar um pouquinho no IPCA 15, 0,16%. Vamos ver aqui essa tabela, pessoal. A gente não consegue recuperar as anteriores aqui no site do IBGE, mas eu quero mostrar para vocês. Eles mostram em outro formato, porque a gente quer salientar justamente isso aqui em outubro, que é a harmonia, uma média harmônica. Então, por exemplo, só para explicar o que é a média harmônica. Então, por exemplo, se no vestibular, né, vamos supor assim, só duas matérias, português e matemática, um candidato tira 8 e 8 de 10, tá? E o outro candidato tira 10 e 6. Quem é que passa? Quem tirou 8 e 8, porque tem a média mais harmônica. Tá? Então, esse é o conceito da média harmônica. Então, eu vejo muito mais harmonia agora do que em meses anteriores. Então vamos mostrar isso aí. Por exemplo, junho. Olha só, junho nós tivemos ali 0,69 e olha só como nós tínhamos aqui, tá fora da tela, mas é vestuário 1,77. Aqui tá aparecendo o 18, tá um pouquinho fora da tela, deixa eu ver se eu consigo colocar melhor ali. Tá ali o 18. Que multiplica por 10 o percentual. Então, quer dizer, todos até um pouco mais harmônicos para o sentido pior, né? Para o sentido da alta. Vamos ver março, que foi outro mês complicadíssimo de inflação. E aí o IBGE ele mostra assim, é isso que a gente tem, olha só, 0,95. Olha só quantos desses núcleos acima de 1%. Vê abril. Agora me foge qual foi o mês que teve inflação de 1,6. Foi 1,73, foi abril. Olha só que disparidade. O transportes 3,4. Aí você tem educação e comunicação muito desarmônicos, ó. Então, quer dizer, uns completamente num lado do gráfico, outros completamente no outro. E vamos ver a mais recente. Ainda temos aqui a desarmonia com o vestuário 1,43, mas veja a magnitude bem menor a amplitude dessa oscilação bem menor e consegue, ó, a maioria dos núcleos de inflação consegue ficar aqui, nesse patamar aqui de menos 0,5 até mais 0,5. Tem 1, 2, 3 que fogem e aqui tem um que foge. Então é isso, é uma melhora sutil, tênue, não estou dizendo que se ganhou a América com isso, não. Mas é uma melhora sutil com relação aos meses anteriores. Vamos ver o que saiu de projeção, pessoal. E a projeção veio mais salgadinha. Na primeira parcial de outubro, 0,33, agora 0,44, quase 0,5%, hein? E para o mês que vem, novembro, 0,33. Vamos lá para a nossa tabelinha aqui. Então vamos colocar aqui em outubro a inflação 0,16, que foi o IPCA 15, e aqui a projeção de novembro, que é 0,33 agora. 0,33. Olha, se a gente colocar, a inflação até cai para 5,7, ano que vem 5,5. Lembrando que essa projeção de 23 é com as médias. É com as médias ainda, tá? Que não estão completas para esse ano. Agora, se a gente colocar o 0,44 de projeção da Ambima e o 0,33, a inflação fica em 6%. E a média do ano que vem um pouquinho mais de 5,5%. Bom, vamos deixar essa da Ambima, porque a Ambima acerta muito. Pode ser que erre 10 pontos, 15, venha um 0,30 ou um 0,60. Entre 0,30 e 0,60 é amplamente possível.
como é que ficaria? Vamos colocar esse outro aqui, o 0,60. Olha aí. Tá, vamos deixar o 0,44 então. 6%, pessoal, 6%. Agora vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no mercado e como é que as taxas fecharam. Bom, o mercado segunda-feira estressou muito e na terça ele ficou a maior parte do tempo num certo relaxamento. Ele começou caindo bem, daí um pouco após o meio-dia ali no almoço, ele caiu mais ainda e depois lentamente recuperou tudo, ficando quase no mesmo patamar. 11,95. Então, compasso de espera num nível mais elevado. Aqui, ó. Mas uma leve redução aqui. Então, assim, eu considero uma reação até boa. Acho que essa inflação não atrapalhou o mercado. Tá? Isso que a gente conclui. Agora vamos dar uma olhadinha, pessoal. Vamos ver aqui o fechamento. Ainda está aberto aqui, mas não mudou mais. O que nós temos? Bom, nós temos aí finalmente o IPCA 45 com prêmio com relação ao 35. É só 2 basis points, mas enfim, saiu da igualdade. Isso é uma grande coisa, eu espero que fique assim. Então nós calculamos ali uma média de 6%. Vamos ver qual é o prêmio dos prefixados? Então, se a inflação realmente ficar em 6%, acho que ninguém tem dúvida que os IPCA são bons. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, e os prefixados? Vamos lá, pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Vamos ver o pré-25. Até teve pergunta no canal se o pré-25 pode ser uma alternativa como reserva de emergência. Já vamos falar isso aí. Então, como é que a gente faz? 11,84 do pré-25 dividido por 100 mais 1. 1,1184. Como é que eu sei o prêmio dele com relação à inflação? Eu divido pelo índice da inflação, transformado em percentual somado à unidade. 1,06. Agora eu transformo isso aqui em percentual. Menos 1 vezes 100. Olha aí, ó. 5,50. 5,50. Está um pouquinho pior que os IPCAs. Está um pouquinho pior que o IPCA 26, que está 5,58. Mas se tivesse um IPCA 25, pessoal, será que a taxa dele não seria IPCA mais 5,50? Seria. Seria, tá? Por quê? Porque esse é o prêmio que tem com relação à inflação estimada de 6%. Tá aí. Vamos ver o pré-29. 11,97. Então, 1,1197 dividido por 1,06 menos 1 vezes 100 dá 5,63. 5,63. O que nós temos de mais próximo do 29? Talvez o 32, que está 5,73. 10 base points, 3 anos a mais. Tá aí, tá justificado o prêmio, tá no preço. Tá no preço, pessoal. E o pré-33? Então, 1,1210, que é, né, dividido por 1,06. Menos 1 vezes 100 dá 5,75. Qual é a taxa do pré-32? 5,73, olha aí, ó. Então, o pré-33, que tem alguns meses a mais, 3 meses e meio a mais que o IPCA 32 com juros, tem 2 base points de prêmio. Olha aí, pessoal, que legal. Então, o que eu concluo aqui? Que está tudo equilibrado, está tudo certinho, tá? Tá tudo certinho. Se a inflação for 6%, esses prefixados estão numa taxa justa, aí você tem que avaliar o risco. Eles estão quase que iguais, gente. Estão quase que iguais. Não tem muito prêmio. Se estão iguais, a nossa preferência é Tesouro IPCA. Por quê? Porque nós somos pessoas físicas e nós gostamos de segurança para a inflação. Se nós fôssemos institucionais, nós estaríamos aqui na estratégia do 1%, com uma boa parcela em Selic junto, né? Então, pessoal, essa inflação aí para o mercado financeiro, eu acho que ela tá bem ok, tá evoluindo bem. Na vida real,
Claro, as médias de cada um são diferentes. Eu, por exemplo, fui comprar laranja hoje de manhã. Caso pitoresco aí. Né? Mas para ilustrar, eu achei interessante. Deixa eu ver, quanto que ela tava e ela era. A diferença foi mais ou menos essa aqui que vocês estão vendo. Olha aí, o quilo, né? Com relação ao que eu comprei uns 15 dias atrás, um aumento de 37%. Bom, mas enfim, eu comprei fora do dia de melhor preço, né? O dia de melhor preço ali naquela rede é outro dia. Enfim, tá? Mas então, acontece. Quer dizer, se você pegar a inflação da laranja, nesses dias aí foi um terror, né? 37%. Mas a inflação é uma grande média. Diferente para cada cidade, é diferente certamente do seu perfil de consumo, do meu perfil de consumo, e é uma grande média, mas em relação ao mercado financeiro a coisa parece que tá indo bem e os investimentos estão legais, gente, estão legais. Voltando aí à pergunta, pré-25 serve como reserva de emergência? Olha, gente, se o investidor for maduro o suficiente e saber que ele pode eventualmente ter alguma perda, embora seja muito pequena, porque, veja só, esse prefixado ele vai para 1.000 no vencimento, e o vencimento é 1º de janeiro de 25, é janeiro. Então nós temos aí mais alguns dias esse ano, o ano inteiro de 2023 e o ano inteiro de 2024, e o título acabou, e ele vira 1.000. Então assim, ó, de 783 para 1.000, qual é o grande prejuízo que vai acontecer? Sendo que ele, pelo prazo, ele tem que chegar em 1.000. Fica difícil que alguma marcação a mercado venha a trazer algum grande prejuízo. Mas ele ainda assim está sujeito à marcação a mercado, então sim, a gente tem que colocar isso assim. Você quer fazer isso como reserva de emergência avançada, para compor de repente, porque você não precisa ter toda a reserva de emergência no mesmo ativo. Você pode ter fracionado em Tesouro Selic, algum fundo DI, algum CDB de banco sólido com liquidez diária, pagando aí um índice atrativo, claro. E pode ter um pouquinho em pré-fixado 25, não tem o menor problema, pode ter um pouquinho em PCA 26 também. Sendo que é aquela parte assim da reserva de emergência que estaria além, certo? Isso eu acho bom de a gente ter. Eu tenho a reserva de emergência 1 ano de gastos. Então os meus 6 meses de gastos vão ficar aqui no super ultra seguro Tesouro Selic, o mais curto, Selic 25. Por quê? Porque oscila menos, tá? Daí o restante, de 6 a 12 meses, que provavelmente eu não vou utilizar, porque se a gente usa bem o conceito de emergência, a emergência é aquilo que está lá na CLT, né? Para você poder pegar o FGTS. Aquilo lá são emergências de fato, né? Então, se acontecer uma emergência daquelas, bom, aí você resgata o prefixado, o Tesouro IPCA curto, que é muito melhor do que sair a pegar empréstimo na rua, né? Mas então, voltando. Aquela parte, então, que provavelmente você não vai usar entre 6 meses e 12 meses do seu custo anual, aí você pode deixar numa coisa um pouquinho mais interessante, mas que não tenha tanto risco assim. E quais são os dois títulos do Tesouro que não vão ter tanto assim esse risco? O pré-25 e o IPCA 26, que podem compor uma reserva de emergência avançada, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Nós temos então aí uma inflação que está caminhando para fechar o ano em 6% ou menos, o que é bastante positivo para esses prefixados. A gente viu que nas continhas aí os prefixados estão praticamente par a par com os IPCAs em termos de prêmios sobre a inflação, o que é uma situação bastante tranquila para quem tem aí alguma parcela da carteira em prefixado. Lembre que o meu número mágico é 10%, isso é uma coisa pessoal. Mas eu acho que você deve estabelecer um percentual para a sua carteira se você investir em prefixado. E sim, a gente pode colocar um pouquinho aí até numa reserva de emergência avançada. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.